Olá, amados! Tudo bem? Hoje é o terceiro episódio do Infinity Cast e esse episódio promete, viu? Pra começar, você olha pra pessoa e pensa assim, tem 15 anos. Eu saio com ela, pergunta, é sua filha? É, amigo, a idade chegou pra mim. Olha só, ela é incrível. Ela é publicitária, estrategista digital e dona de uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Com vocês hoje aqui, ó, Grace Souza! Obrigada, Ariana. Meu, é um prazer, né? Eu vou te dizer, é como você fala, é um encontro de almas, né? Ter te encontrado aquele dia foi maravilhoso. Obrigada, viu, pela parceria. Na verdade, eu tenho essa frase e eu uso com algumas pessoas. Parece que alguns encontros são reencontros porque as almas já se conhecem. E foi muito lindo a forma com que nos conhecemos. Fui para um curso de estratégia digital, cheguei atrasada e Grace estava sentada no lugar privilegiado, na frente. Todas as outras cadeiras ocupadas e o único lugar vazio, a cadeira ao lado dela. Senta a pessoa aqui, né? E começamos a conversar. Eu falei, gente, essa menina tem algo diferente. Dali surgiu uma parceria. Hoje somos sócias, né? Tanto aqui da Infinity Vest. E eu já quero começar esse podcast com uma pergunta daquelas. Você é movida a desafios, né? Sou. Você tem uma história de superação. Hoje as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, Grace é empresária, bem-sucedida, a beleza externa, que é imensa, é um reflexo do que tem dentro dela. E topa o próximo episódio. Ah, meu Deus! Você sentar, não aí, mas aqui do meu lado e apresentar comigo? Ah, meu Deus! Topo! Vamos! Eu gosto assim! Decisões decidem destinos. Destinos, muito bem. Muito. E top. Desafio, né? Na vida tem que ter desafios, né? Se a vida não tiver desafios, você está fadado ao fracasso. E se você, né? Eu topo, né? Vou deixar aqui bem claro, eu topo. Mas no próximo episódio você tem que sentar aqui. Com certeza, eu já aceitei. Só que assim, ó, fazer um episódio comigo é um pouco complicado. Você vai ter que saber qual fase da minha vida você vai querer perguntar. Porque teria que ser assim, ó, uma temporada, sabe, de alguns episódios e que não vai ter fim. Mas vamos lá. Vamos. Grace, vamos falar um pouquinho sobre você. Vamos. Olhar hoje pra essa mulher bem-sucedida, com essa carinha de 15 anos, mas de uma competência, de uma criatividade, de um profissionalismo sem igual, é fácil. Mas eu quero pensar não nessa Grace de hoje, que tá aqui na minha frente. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Sempre foi assim? Me conta um pouco sobre a sua infância, de onde você é. Não. É flores, né? Quando a gente alcança o sucesso, é fácil as pessoas olharem pra gente. Meu Deus, né? Como você tá agora, né? O que você fez? O que aconteceu? Mas quando você tá lá no comecinho, pedalando, é difícil alguém pra te apoiar. Minha história é bem difícil. Eu sou do interior do Pará. Eu saí de casa com 15 anos. Cheguei em Brusque com 22 anos, né? Eu cheguei aqui numa semana, vim sozinha. Aqui só tinha uma amiga que me chamou pra morar aqui, vim sozinha. E cheguei aqui numa semana, na outra semana já comecei a trabalhar. E depois eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo amizades. E fui adquirindo conhecimento, afastando de pessoas que não agregavam tanto valor quanto outras. Fui selecionando amizades, né? Minha mãe sempre fala que as minhas amizades sempre foram pessoas muito boas. E eu sempre tive uma facilidade muito grande de ter amizades mais maduras, com pessoas com um conhecimento gigante na bagagem, né? Sempre tive muita facilidade de fazer amizades, de conversar, de me aproximar de pessoas. Mas a minha vida lá no Pará foi muito difícil, né? Lá no Pará as coisas são difíceis, né? É difícil a educação, é difícil a saúde, é difícil de trabalho. Por isso eu saí de lá. Mas me fala uma coisa, Grace. Lá você fez todo o seu ensino médio lá no Pará. E na cidade que você morava, tinha escola na mesma cidade? Era fácil? Como foi essa sua vida, né, para ter o conhecimento, para começar nessa jornada?
foi difícil. Eu comecei a estudar com 5 anos, né? Como eu falei, lá no Pará, não é como aqui, que as crianças com 4 meses já vão pra creche, né? Quando tem vaga, né? Mas lá é difícil. Lá eu comecei a estudar com 5 anos de idade, que eu fui pra escola, e meus irmãos, né? A gente era uma salinha, a primeira escola era uma salinha, eram 4 filas de cadeira, cada fila era uma série e era uma professora Meu pra todo Deus. mundo. Aliás, a tia Terezinha, né, que a gente, por ser nossa professora de todo mundo, ela se tornou tia de todo mundo, né? Amo muito, foi a pessoa que me despertou o desejo de estudar, de não ficar na minha zona de conforto, de sair pra explorar o mundo, sabe? A tia Terezinha foi que fez isso na minha vida. Eu aprendi a ler sozinha. Já manda um abraço aí pra ela. Eu falo com ela quase todos os dias. Ela sabe que eu amo ela de paixão, que ela tá sempre no meu coração e no coração da minha família, dos meus irmãos, né? Eu amo ela muito. A tia Terezinha foi que me ensinou a ler, né? Meu Deus, foi bem difícil. A minha mãe não sabia ler, pra te ter ideia. Eu ensinei a minha mãe a ler e escrever. Hoje em dia, se a minha mãe sabe, é por conta que eu ensinei. Eu e depois meus irmãos. Como eu saí de casa com 15 anos, saí um pouco cedo, né? Meus irmãos ficaram, eles continuaram ali. Eu fui a primeira da minha família que me formou no ensino médio. E procurou sair, trabalhar, estudar. Eu saí com 15 anos para trabalhar numa padaria. Trabalhava de manhã, depois trabalhava na outra de tarde, estudava à noite. Foi assim até o ensino médio. Foi bem difícil. As coisas é bem difícil. Meu Deus. E qual foi a virada de chave? Porque pelo que você disse, você veio morar aqui com uma amiga. Então você não tinha familiar aqui na cidade de Brusque. Não. E qual foi essa virada de chave de você sair de lá, querendo ou não, é o seu ambiente, são as pessoas que você ama, e você falar, cara, não, eu quero mais, eu sei que eu posso mais. Em que momento da sua vida você se deu conta que você poderia explorar o desconhecido? Eu nunca me... Eu sempre tive vontade de sair, sabe? De conhecer. Eu sempre tive no meu coração... Eu sempre tive uma sementinha na cabeça, aí no coração, que eu sempre pude. Eu podia coisas muito mais do que eu poderia imaginar, né? Muito mais coisas que ali não tinham. Eu sabia que era pra mim, que eu podia viver aquilo. Eu sempre tive isso na cabeça e no coração, e eu fui atrás. Tanto é que ali eu não me conformava que eu queria ficar ali, que eu tinha que ficar ali. Eu sabia que eu tinha que ir para outros lugares, que para alcançar esse objetivo, eu tinha que sair dali, que eu não podia ficar ali, né? Eu sabia que eu tinha que procurar conhecimento, eu tinha que procurar conhecer pessoas novas, novos lugares. E a minha tia, a tia Terezinha, né? Ela sempre falou... Faz tudo o que tu tem vontade de fazer, né? Não fica presa aonde tu é só o achismo. Tu acha que isso é pra ti. Tu acha que aqui tu vai ter um mundo que tu sonha na tua cabeça. Não. Se tu acha que lá na frente tu vai ter esse mundo que tu tem na tua cabeça, que é ser uma pessoa independente, uma pessoa que corre atrás dos objetivos, então vai. Né? A minha tia sempre foi essa virada de chave, né? Ela que sempre despertou, assim, no meu coração. Porque a tia Terezinha, a gente passava muito tempo com ela na infância, né? Então, ela sempre deu muitos conselhos pra gente. E eu sempre dizia pra ela que eu não queria ficar ali. E ela sempre falou, se tu não quer, corre atrás. Vai atrás dos teus objetivos. Se tu não quer, se tu acha que aqui não é o teu lugar, se tu acha que te ver num lugar onde tu é independente, onde tu tem as tuas coisas, tu trabalha, né? Tu prospera, vai! E eu sempre fui. Então a Terezinha, ela foi realmente um instrumento de Deus para lapidar esse diamante que hoje está sentado aqui. Então, Sim. Terezinha, não te conheço pessoalmente, mas vai aqui todo o meu respeito, toda a minha gratidão pela sua vida. O mundo precisa de mais Terezinhas. Sabe por quê? Precisamos decidir, é uma decisão, extrair o melhor de cada ser humano que passa conosco. Não é verdade, Grace? Toda vez que eu vou no Pará, eu vou na casa dela, não deixo de ir, porque a titia amo.
Amo. É uma pessoa que me inspira Então muito. vamos lá. Você nasceu no Pará, é paraense, terra amada, da qual eu conheço e... Meu, que culinária, hein? Meu Povo Deus. acolhedor. E você saiu do Pará e veio morar em Brusque. Sim. Com um sonho, com muito dinheiro no bolso. Conta isso aí. Um sonho e uma bagagem. Um sonho e uma mala? Um sonho e uma mala. Eu lembro que eu saí de lá, eu trabalhava no supermercado, e aí a minha amiga, ô Gleice, vem pra cá, que aqui é um lugar pra ti, porque aqui tem oportunidade. Eu sei que tu vai se dar bem aqui. Eu disse, tá bom. Eu só falei pra minha mãe e pro papai, né? Porque meus pais aí sempre me apoiaram em tudo, né? Sempre. Meus pais sempre me deram muito apoio. Tanto eles perto ou longe, eles sempre me apoiaram muito. Só falei pra eles, ó pai, ó mãe, eu tô indo. Então vai, né? E aí eu fui lá, passei uma semana com eles, depois peguei um ônibus, eu vim de ônibus pra cá. Quantos dias? 3 dias. Meu Deus. 3 dias dentro do ônibus, eu cheguei aqui. Eu lembro que eu cheguei aqui, era no domingo, aí a minha amiga tava me esperando na rodoviária. E, meu Deus do céu, eu cheguei aqui com uma mala e um sonho. Uma mala e um sonho de conhecer, de viver, de explorar e de conhecer o mundo. Realmente são muitos códigos, né? Olha só, você não olhou porque o seu olho físico estava vendo. Diante do seu redor, diante do que a sua consciência, o seu olho falava assim, cara, o que você está fazendo? É loucura. É loucura. Mas o anseio da sua alma dizia, existe algo além, existe mais. Uhum. E a consciência é a base de tudo. É. E você buscou, você pagou o preço, você não olhou para a dificuldade. Tem que passar 3 dias dentro de um ônibus? Eu vou. Porque eu sei o que eu vou construir, eu sei o legado que eu vou deixar. Chega em Brusque, e quando chegou aqui foi tudo mar de rosas, né? Que mar de rosas? Não, foi muito difícil. Como eu falei, eu me perdi algumas vezes no centro de Brusque, porque eu não conhecia nada. Eu me perdi algumas vezes, eu andei alguns quilômetros aqui dentro, perdida. Eu pedi a informação aqui, vai pra lá, e meu Deus, foi bem difícil. Mas eu consegui, né, pedindo informações, conversando com as pessoas, eu cheguei ao meu destino. Onde eu queria chegar, né? Eu comecei a trabalhar, depois conheci as meninas do trabalho, e aí depois já mudei, fui morar com a outra, fui conhecendo mais gente, foi surgindo oportunidades, fui mudando, né? Fui pegando essas oportunidades e fui estudando. Sempre com vontade de estudar. E sempre com aquela sementinha na cabeça, sempre com aquela... Tu pode mais que isso, tu pode mais que isso, tu pode mais, o teu lugar é lá em cima. Eu, nesse tempo, eu não fazia a menor ideia do que era isso. Até há 4 anos atrás, que eu comecei a estudar de verdade, né? Comecei a pegar livro e consumir mesmo, foi que eu fui entender o subconsciente. Eu tinha aquela sementinha, aquela vozinha no meu subconsciente, mas que eu não sabia o que era. E depois que eu comecei a estudar, virou a chave. Mas eu precisei ralar bastante aqui pra... Meu Deus, é difícil. Você falou algo agora muito interessante. Vamos lá. Há 4 anos, realmente, você falou, chega e eu vou mergulhar no estudo. Ô, Grace, esse estudo foi o estudo que a escola tradicional ensina? Não. Esses livros que você foi ler, era voltado a assuntos que a gente estuda? Não. MMC, MDC? Não. Eu comecei, o meu primeiro livro foi Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill. Uau! Napoleão Hill. Depois eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois Pai Rico, Pai Pobre. Meu depois, Deus! Agora, Os Segredos da Mente Milionária. Tia Veca, tô começando a montar o quebra-cabeça e tô entendendo porque hoje você é essa mulher de sucesso que é. Porque eu vou dizer uma coisa bem séria pra você, Grace. É muito importante estudarmos, sim. Só que a educação mundial, ela está doente. Verdade. Formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Você vai para a escola, 90% do que você aprende você não aplica, porque você vai estudar sobre o mundo externo. E não é o que está fora. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Cadê estudar sobre gestão da emoção? Sobre inteligência emocional?
E quando É você verdade. foi para esse mundo Gestão do financeira. desenvolvimento pessoal, você começou a entender sobre como a maior empresa que nós possuímos existe, que é a mente humana. Mente humana. E ali você falou, uau, não existe limitação. Sim. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler. Chegou um amigo e disse, tu precisa ler esse, tá bom. Os amigos foram me indicando os livros, né? E eu fui lendo. Até que eu tava trabalhando de CLT. E aí, um dia, eu acordei, era 5 horas, tava chovendo. E eu tinha que sair pro trabalho, e eu não tinha carro, não tinha moto, eu não tinha meio de locomoção. E aí, aquilo me deu uma raiva, e eu bati em cima da mesa, eu disse, eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer isso por muito tempo. Eu vou traçar uma meta na minha vida. E aí, veio um livro pra mim, O Poder da Ação. Uau, Paulo Vieira. Paulo Vieira. E nesse livro, quem tiver a oportunidade, leia, porque esse livro simplesmente um divisor de águas. E aí, neste livro, ele tem o exercício do elástico. E cada vez que eu puxava aquele elástico, doía mais, doía na alma. E eu disse, não, eu não vou mais. Eu vou até cumprir o meu objetivo, até atingir a minha meta, mas depois eu não vou mais. E aí, comecei a estudar formas de ganhar dinheiro na internet. Comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet. No tempo, tava o auge, o marketing de afiliados. Que tinha estourado. E eu comecei a estudar. E a virada de chave mesmo na minha vida veio quando eu descobri que eu tava grávida. Porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou deixar o meu filho com 4 meses na creche pra ir trabalhar? Como que eu vou fazer? Como que eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro em casa pra cuidar do meu filho em casa? Pelo menos até ele fazer 2 anos, porque daí, né, ele já se torna uma criança um pouco mais independente, então ele vai ser um pouco melhor, né? Eu pensava assim. E eu comecei a estudar pra formas de ganhar dinheiro na internet. Fui para afiliado, fiz a minha primeira campanha de tráfego pago. Foi uma completa tragédia. Peraí, mas vamos voltar aqui um pouquinho, porque você deu um pulo muito grande e a gente precisa pegar os códigos, né? Vai lá. É toda uma trajetória. Hoje eu sei que você é referência no que você faz, eu sei porque eu te acompanho, eu vejo os elogios, as pessoas que contratam seus serviços, eu sei, você pega a pessoa em um ponto vermelho e de repente você mostra o caminho, você traça uma meta e você fala, você pode. E você faz toda essa estratégia e realmente você é uma profissional ímpar. Mas como você se transformou nessa profissional? Porque você não era, você decidiu ser. Então você, primeiro, seleção de amizades, cuida, amores. Quem são a média das pessoas que você está convivendo? Ambientes. É a média das 5 pessoas. Fato. Ambientes, ou seja, ela não via dificuldade. Porque ela sabia para onde ela estava indo. Objetivo definido. Qual o objetivo da sua vida? Ô, Grace, você sabe que o que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é justamente não saber o que quer? Parece contraditório, mas as pessoas elas vivem muito assim. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Você tem que saber para onde você vai. Outra coisa, uma meta que está ligada ao objetivo. Uma meta. E outra coisa, chega um momento que você tem que se revoltar. Você tem que entender. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não pode se conformar com a mediocridade. Não, chega! A ajuda, ela não vai vir de fora, não. Ela vem de você. É quando você se revolta e você sabe o seu poder. E você fala, não importa o preço que eu vou pagar. Eu decido mudar a minha vida. Você chegou nesse ponto, acendeu uma luz e você acordou pro digital. Acordei pro digital. Eu não queria aquela vida de CLT pro resto da vida. Eu não queria cumprir horário. Eu não queria trabalhar final de semana. Eu trabalhei final de semana minha vida toda. Né? Eu trabalhei feriados, meu Deus, não tinha horário, era de noite, era de dia, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Então eu não queria, chegou um tempo que eu realmente puxei o elástico, senti a dor pra poder acordar, pra poder dizer eu não quero mais, e dar um basta, traçar a meta. Tudo começou quando eu tracei a minha meta, né? Tracei a minha meta, até tantos anos eu vou trabalhar CLT, depois eu não vou mais, é quando eu comecei a estudar.
Eu vou estudar esse tempo porque eu preciso de um processo. Ninguém fica famoso da noite pro dia. Ninguém ergue uma empresa milionária da noite pro dia. Não, tem um processo. E através dos meus estudos, lendo os livros, né? Do autoconhecimento, estudando a mente humana, foi que eu percebi que a pessoa precisa passar pelo processo. E aí, eu tracei meu processo. Se eu vou estudar tantos anos, e depois de tantos anos eu vou atingir o meu objetivo. Aí você começa a traçar a meta. Pequena, médio e longo prazo. Depois que você traça a meta, é sucesso. Meu Deus, por falar em meta, isso é muito interessante. Eu não conheço alguém tão obcecada por meta quanto a Grace. A primeira vez que nós fomos fazer uma reunião formal de negócios, a primeira coisa que ela me falou foi isso. Qual a meta? Quanto vamos faturar? Olhei pra ela, eu falei, Grace, mas ainda é um mundo novo. Não, mas eu falei, não, você tá certa. Eu falei, vamos colocar algo que a nossa mente aceite. Eu achei super importante repetir aqui o que você falou. Respeite o seu processo. Acredite no seu processo como parte da sua jornada. Isso é fantástico. Porque muitas vezes, quando nós estamos no processo, a gente olha e não entende que é processo, Grace. A gente fala assim, meu Deus, eu tô no deserto. Aí Deus tá de lá e fala assim, filha, onde você vê deserto, eu vejo processo. Você precisa passar por isso. As feridas que hoje você vai ter, amanhã elas serão cicatrizes. Não é verdade? É verdade. A vida, ela não vai ficar mais fácil, Grace, nunca. É como um grande jogo de videogame. Você tem que jogar para pular de fase. Se você não pula, você volta. Mas no momento que você entende quem você é, que você restaura a sua identidade, você tá pronta para viver o extraordinário de Deus. É verdade. Quando você começou no digital, você tinha dinheiro? Como foi os seus primeiros passos? Como eu comentei, eu não tinha nada de dinheiro. Eu comecei a estudar do zero. Eu comecei estudando na internet. Eu comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet. E fui estudando. E aí, como eu me organizei, né? Como eu falei, eu tracei a minha meta. Então, eu pegava o meu dinheiro e eu guardava um tanto, porque era pra minha meta, pro meu objetivo. Quando eu fiz a primeira campanha, eu achando que ia ficar rica, porque eu acreditei nos gurus da internet, porque eu estudava na internet, eu comecei na internet, literalmente. Então, eu achei muito guru. E em um desses, eu fiz a minha primeira campanha, e foi um completo desastre. desastre. Eu perdi o meu dinheiro ali, né? Eu perdi praticamente tudo que eu tinha guardado ali, eu depositei nessa campanha. Então foi uma tragédia, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra começar a investir. Porque hoje a gente vê muito que as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. Você viu que aqui no primeiro episódio a gente tem um exemplo clássico da Aline, onde ela falou, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro. Ou seja, não olha pra dificuldade, né? Enxerga, vê além do que os seus olhos físicos podem ver. Expande sua mente. Tem uma frase que eu amo que fala assim, o olho só vê o que a consciência permite. E a consciência é a base de tudo. Então você precisa passar por esse processo acreditando em você, olhando pra dentro, juntando os seus caquinhos. Sua primeira campanha foi um total desastre. Foi um desastre. E você foi pro negativo. Tem uma mensagem que eu quero deixar aqui. Quando você começa a pesquisar a forma de qualquer coisa na internet, não acredite em tudo que vê. Não Porque parece que tudo é fácil. Não é mil maravilhas. Não vai ser da noite pro dia, né? Eu comecei a pesquisar coisas na internet e eu achei muita informação. Então, você acaba meio que ficando perdido. Então, eu não comecei direto num curso, né? Então, por isso que eu perdi dinheiro. E aí, eu fui vendo vídeo aqui, vídeo ali, vídeo aqui, vídeo ali, livros. Fiz minha primeira campanha. Deu errado, né? Foi um completo desastre, mas eu não desisti. E aí, eu peguei o cartão de uma amiga, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu peguei o cartão de uma amiga e parcelei um curso. Parcelei um curso 300 milhões de vezes. E esse curso era bom. Esse curso te deu uma luz no fim do túnel. Esse curso foi o que me ajudou. Mas mesmo assim, eu fiz uma campanha só. Até ali eu tinha feito uma campanha. Depois do curso, eu fiz mais uma. Aí foi mais ou menos. Eu fiz a terceira campanha. Quando eu fiz a terceira campanha, eu vendi um produto. Opa! E aí eu percebi, eu disse, não.
Agora que eu vendi um, eu não paro mais. Agora que eu sei que realmente dá certo, eu não vou parar mais. E aí fui. Fui. Aí eu mudei do marketing de afiliado pra loja. Pra vender produtos na internet. Pra vender produtos em loja, né? Tipo dropship? Tipo dropshipping. Exatamente. Fiz uma loja. Eu passei uma semana, nada dentro de um quarto. Com um filho pequeno, Grace? Um filho pequeno. Eu ia dormir altas horas da madrugada, fazendo a minha loja. Terminei. Mas, como foi a primeira loja, como tudo é um processo, como foi a primeira loja, eu não tive sucesso na minha primeira loja. Mas também não desisti. Eu tirei como aprendizado. Eu peguei a minha primeira loja e eu vi onde que eu tinha errado pra fazer a segunda. Então, o meu erro, eu tirei um aprendizado. E fui. Depois eu mudei de profissão, Porque assim, quando a gente fala do marketing digital, é muito abrangente, né? Tem afiliados, tem dropshipping, tem infoprodutos, né? Tem tráfego pago, Google Meu Negócio, Google ADS, enfim. Aí você tem que ir nichando e ver o que você se encaixa. Porque alguma coisa você vai... O que você não pode fazer é você pegar uma informação e dizer, não, hoje eu vou ganhar dinheiro com tráfego pago. Mas aí amanhã você vê um curso de Google ADS. Ah, não, eu vou ganhar dinheiro com Google ADS. Aí amanhã você vê um curso de PNL. Ah, eu vou ganhar dinheiro com PNL. Então, tipo, o que você não pode fazer é estar mudando o tempo todo. Você tem que focar no teu objetivo e dizer, é ali que eu quero, focar ali. Focar a tua energia naquele objetivo, que aí dá certo. Não pode estar dispersando para cada coisa informação diferente que você vê. Cara, isso é incrível. É foco. É você fazer até dar certo. É meta. Não é que as pessoas, Grace, elas não conseguem. Não. Elas desistem. Desistem. Porque se você tem um foco e não importa o tempo que você vai levar, você sabe que você vai conseguir, cara, você se alinha com Deus, que é essa consciência incrível, onisciente, onipresente, onipotente. E você fala, eu vou pagar o preço. Se tiver que ficar uma semana sem dormir, eu vou pagar o preço. O possível eu vou fazer. Aquilo vai acontecer. Só que o que muitas pessoas hoje, Grace, elas acham assim, que elas vão comprar um curso de muitos gurus. Vão fazer esse curso e amanhã vai estar rico. É verdade. O que você fala para as pessoas que ainda acreditam nisso? Não acredite. Não é assim. Você tem que passar por um processo. Todos os grandes players do mercado, eles não começaram no dia pra noite vendo um vídeo só. Foram anos e anos de estudo, de dedicação, de metas. Né? Então, se você acha que você comprou um curso hoje, você nem assistiu o curso 100%, e você acha que amanhã você tá morrendo de ganhar dinheiro, pode nem começar, porque você só vai perder tempo. E tempo é o que você tem mais precioso na vida. É o ativo mais valioso da vida aí. Você tem que começar acreditando que você vai passar por todo um processo. Então, antes de você começar, você primeiro lê um livro de reprogramação. Você primeiro tem que reprogramar a sua mente pro processo, para aceitar aquele processo. Porque se você começar sem isso, você vai desistir. Porque o processo é longo. Longo e doloroso, mas necessário. Longo, doloroso, mas necessário. Você não vai passar pro próximo nível se você não curtir essa dor e se você não se fortalecer diante dela. Porque sim, dói, você precisa recomeçar, mas quando a sua fé é maior que a sua dúvida, você vai viver o sobrenatural de Deus. Acredite. Muitas pessoas vendo você em uma cidade onde sua família não estava por perto para te apoiar, com filho pequeno, muitas das suas amigas falaram, Grace, larga de loucura e desiste disso? Muito, escutei muito. Muito? Muito, escutei muito. Principalmente quando o Gui tava ali pequenininho, né? Por que tu não volta lá pra Pará pra ficar com a tua família toda tá lá, tu tem apoio deles lá, por que tu não vai pra lá? Né? Por que tu não volta? O que tu tá fazendo é loucura, vai procurar um CLT, uma carteira assinada, né? Estabilidade. Eu escutei muito isso. Só que, graças a Deus, né? Glória a Deus, agradeço muito. Eu sempre tive muito apoio do pai do meu filho. Ele sempre me apoiou muito, né?
A gente sempre foi muito próximos, né? E ele sempre me apoiou tudo. Ele é um paizão, né? Posso falar que se eu te falar qualquer coisa dele, eu tô sendo ingrata, porque ele é um pai maravilhoso. Ele sempre esteve muito presente na vida do meu filho, tá até hoje. Enfim, é uma pessoa excepcional. Ele sempre me apoiou muito. Então, o que sempre me deu muito gás foi isso. Meu filho e o apoio do pai do meu filho, né? Porque como que o que eu tinha construído aqui, como que o meu objetivo que eu tinha construído de vida aqui, né? Porque como eu falei, lá eu não ia conseguir ter isso. Então eu construí minha vida aqui, né? Porque depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a mudar a minha mente. Então, como que eu ia construir a minha vida aqui, retrocedendo? Não ia dar certo. E se eu tinha o apoio dele, que no momento era a pessoa mais importante, que era o pai do meu filho, por que eu ia dar ouvido a outras pessoas? Uau. Né? Então eu sempre... Mas a gente escuta muito. Escuta. E você foi chamada de louca muitas vezes? Fui. Você tá doida? Isso não dá dinheiro. Vai trabalhar de verdade, vai cumprir horários. É interessante você falar isso. Isso me lembra, tem um livro chamado Mito da Caverna, foi o Platão que escreveu. E lá ele fala sobre a teoria das 3 ideias, né? Um exemplo. Vou fazer uma metáfora, tá, gente? É uma metáfora. O mito da caverna? Mito da caverna. Eu vou fazer uma metáfora, uma analogia para que todo mundo consiga entender. Existe um buraco e esse buraco é muito escuro. Esse buraco tem, sabe, é frio, é úmido, é escuro, sabe? São sombras na parede. De repente, tem uma frechinha de luz, mas ela é muito pequenininha, Grace, num cantinho. Alguém olha e fala, eu vou ali naquela luz. E contra todas as perspectivas, ela vai, ela consegue chegar na luz e sai. Quando ela sai, ela fala, uau, peraí, olha só, tem verde, tem rio, tem luz, tem sol, tem árvore, uau, os pássaros estão voando. Meu Deus, eu vivo em um mundo de infinitas possibilidades. E aí essa pessoa fala assim, preciso voltar para aquele lugar escuro e falar para as pessoas que eu amo. Vem comigo, você não precisa viver assim. E quando essa pessoa volta, aí ela passa pela teoria das 3 ideias, que é onde muitos ficam. Primeiro, Grace, ela vai ser ridicularizada. Quem tu pensa que tu é? Tu ficou doida? Tá falando o quê? Segundo, combatida. Sei não, viu? Essa Grace aí é perigosa. É maluquinha. Essa Grace aí, a gente tem que tomar cuidado com Grace. Se você passa pela primeira fase de ser ridicularizada, pela segunda de ser combatida, você chega na terceira de ser aplaudida. Eu sempre acreditei em você. Você pode dizer que você passou por todas essas fases? Passei. E qual a maior lição que você tirou disso? Não dê ouvidos. Fecha os ouvidos. Eu li um livro uma vez, eu não vou lembrar agora, mas eu li que quem não tem a visão da casa pronta não vê o processo. Uau! Vou pegar o código, quero aprender. Quem não tem a visão da casa pronta não vê o processo. Porque o olho só consegue ver aquilo que a mente está preparada. Então, tudo é dentro. Talvez o que te difere, Grace, foi que antes de partir desesperada para ir para ação, primeiro você se preparou. Primeiro você mudou aqui, ó, a sua mente. Quando você começou a buscar por esses livros de desenvolvimento, de ajuda, você falou, peraí, nada é impossível ao que crê. Eu tô aqui, eu bato no peito, assumo a responsabilidade da minha vida, eu não sou vítima. Isso é incrível, né, Grace? Se você não vê a obra da casa, como que você vê a obra pronta? Como que você vê a casa pronta? Você não tem como. Ou você tem que ver todo o processo da obra. Você tem que ver ali desde o comecinho da fundação até a casa pronta. Você tem que ter a casa pronta. Então, você precisa ter a visão para passar pelo processo, para passar pela obra, entendeu? Tipo, isso gravou na minha mente e foi o que eu fiz. Então, eu passei por esse processo. Passei por esses 3 pilares na minha vida e tô passando pelo último agora, graças a Deus, que é só o começo. Uau! E que começo, hein? Que começo. Nós temos uma diferença de 10 anos. Sim. E é muito surreal, porque a gente se completa. Quem tem 40 anos acima vai entender o que eu vou falar. Gente, é loucura. A tecnologia vai ser assim, ó, bum!
E quem não acompanhou de perto, eu que estava há muito tempo no braçal, de repente você acorda e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que mundo é esse? E a Grace, para ela, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu sei fazer a ideia dar certo, e ela tem toda a parte tecnológica. Assim, a gente se juntou e juntas estamos vivendo aí o extraordinário. E que daqui para frente. Mas vamos voltar um pouquinho, Grace. Você com seu filho pequeno, fazendo curso, criando campanhas. Você ainda trabalhava como CLT nessa época? Não. Você já tinha saído do CLT? Precisei sair. Por quê? O que aconteceu? Quando eu engravidei, foi ali no auge da pandemia. Sim. Então, teve aquele período que as mulheres teve que ficar afastadas, né? As grávidas não poderiam trabalhar. E ali foi quando eu saí do trabalho, né? Fiquei afastada. E quando o meu filho nasceu, o pai do meu filho disse, ó, né? Agora é comigo. Estuda, fica com ele, que agora é comigo. Tá bom? Então, por isso que eu falo que eles, né, sempre me apoiou. Então, nesse tempo, foi que eu mergulhei nos estudos, realmente. Né? Que eu podia ter tempo pra... Ter tempo não, né? Porque com uma criança pequena não é tempo livre tanto assim. Mas o tempo que eu tinha, né, foi que eu comecei realmente. Agora é gás. Porque daí, você olhar aquela pessoinha ali, né, que depende 100% de você, né, é inspirador, é um... Sabe? E aí, fui. Quando o Gui fez 2 anos, eu voltei a trabalhar pro CLT, porque eu precisava levantar fundos pra continuar o meu objetivo, né? Porque ali eu dei uma pausa, mas como que eu vou te dizer? Eu não parei 100%, né? Eu parei de fazer as campanhas, né? Porque eu não tinha... É que sabe o que acontece? O marketing digital, as campanhas, a pessoa quando vê alguém que trabalha nesta profissão, só vê a pessoa no computador, no celular, e pensa que é fácil. Ah, você não tá trabalhando, só tá ali. Mas não sabe o processo que tá por trás, né? E você tem que estudar bastante para aquilo. Tem que ter muita concentração, tem que passar horas ali para conseguir fazer uma boa campanha, para analisar as métricas, para traçar uma estratégia eficaz. E com o meu filho pequenininho, eu não podia fazer isso, né? Porque requeria muito tempo. Então eu fui na parte teórica, comecei a ficar na parte teórica. Depois das 3 campanhas que eu tinha feito e da minha primeira venda, eu comecei a ficar na parte teórica, né? Fiz teórica. Quando eu vi que eu realmente precisava dar um boom, aí o meu filho fez 2 anos. Voltei pro CLT, porque eu precisava arrumar fundos para continuar o meu projeto da internet, do marketing. E aí eu voltei a trabalhar, eu fiquei 6 meses no CLT, porque como eu trabalhava e estudava. E aí quando deu os 6 meses que eu atingi ali meu objetivo de fundos, eu disse, não, agora deu. E aí eu fui lá, entreguei a minha carteira e disse, não, agora não trabalho mais. E aí eu peguei o primeiro cliente, depois peguei o segundo, que me indicou pro terceiro, que me indicou pro quarto. E aí foi que eu vi que eu não voltava mais. E já faz 1 ano e meio. Você voltou com o propósito de levantar aquela verba para investir no que você sabia que você viveria. Hoje, você vive 100% da internet? 100% da internet. Valeu a pena ter passado por todo esse deserto? Muito a pena, muito a Faria pena. tudo de novo? Faria tudo de novo, com certeza. É um aprendizado, né? É uma lição que você leva. Eu desisti, eu fiz a primeira campanha, deu errado, mas eu não parei. Eu peguei uma lição, fiz a segunda. Quando eu fiz a terceira, que eu disse, não, agora é que eu não paro mesmo. Quando deu ali a pausa, né, que eu não fiz mais o operacional, mas eu fiquei na teoria, eu não parei, eu fiquei na teoria. Eu fui estudando. Até que chegou o momento de agora eu vou levantar fundos e vou continuar. Foi o que eu fiz. Você então, voltou para a CLT tudo com a sua mente já programada que você ficaria o tempo que fosse necessário para levantar aquele dinheiro para investir no seu conhecimento para viver o extraordinário que hoje você vive. Cara, você merece uma salva de palmas. Você merece porque, assim, ó, o que a gente vê muito aí é as pessoas que elas não querem sair da sua zona de conforto, que de conforto não tem nada. De conforto não tem nada. Que conforto tem você viver na mediocridade? Que conforto tem você tá contando moedas, você tá ali, você tá levantando... Sabe, para ir pro emprego que você não gosta, trocando o seu tempo por dinheiro, aturando muitas vezes um chefe que não desce na sua garganta. Vou te falar uma coisa. Quando eu li o meu primeiro livro, como eu falei,
foi Quem Pensa Enriquece. Só posso dar um spoiler? Vai. Quem Pensa Enriquece foi o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li. E eu preciso fazer aqui, É maravilhoso. Eu preciso mandar uma mensagem. Marcelo, meu amigo, meu mentor, hoje você está em Portugal, mas eu sou infinitamente grata por um dia você ter passado na minha vida. Foi através de você que me falou do Napoleão Hill, que me presenteou esse livro. Ali foi uma semente que jogou assim, ó, e que começou a germinar e que nunca mais parou. É Gratidão, maravilhoso, tá? né? É um livro que realmente faz assim na mente de você, ó. Você vê que não tem impossível quando você acredita e paga o preço. É verdade. É um verdadeiro tapa na cara, né? Vamos dizer assim. Mas é maravilhoso aquele livro. Quando eu acabei aquele livro, eu tenho um caderninho, eu vou te mostrar. Ele é bem pequenininho assim. E eu coloquei ali que aos meus 30 anos, eu seria independente e uma empresária e não dependeria de ninguém pra nada. E hoje ia você ser uma vive empresária isso. de sucesso. Eu coloquei ali. E eu tracei essa meta. Você falou que as metas são muito importantes. Meta é importante pra tudo, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha, eu preciso ter a minha meta de quanto eu vou faturar. Porque eu não posso fazer uma campanha sem a minha meta de faturamento, senão eu tô só jogando dinheiro ali. Entendeu? Então, tudo é meta. É no tráfego, é no marketing, é no empreendedorismo, é na vida, é na leitura. Tudo é meta. Eu encaro tudo como uma meta, porque se você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar. É a frase, né? A famosa frase. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Uau. Então, hoje você vive o que um dia você determinou. Exato. É correto afirmar que você cocriou a sua realidade? Correto. Corretíssimo. Eu cocriei a minha realidade hoje, né? Sem saber o que eu estava fazendo. Amo! Porque o que acontece, como eu te falei, lá quando eu tava a Gleice pequenininha lá do interior do Pará, eu me via assim. Mas eu não sabia o que era isso. Eu não tinha a menor noção de subconsciente, de jogar pro universo, de cocriação, eu não tinha noção disso. Então, depois que eu comecei a ler e estudar, foi que eu disse, poxa, eu já fazia isso lá. Mas eu não sabia. Eu fazia isso lá, pra te ter ideia, eu fazia isso lá e eu fui entender aqui, porque eu sempre me aproximei de pessoas de boas conexões, né? Uau. De pessoas inteligentíssimas, de pessoas de mente empreendedoras, de pessoas que tinham algo a agregar na minha vida. Então, eu cocriava isso lá, sem nem saber que eu cocriava. Foi basicamente isso. Que incrível, Grace. E hoje você se especializou, porque como a gente falou, né? Fala em marketing digital, é tudo tão abrangente. Hoje, em que área específica você se especializou e você fala, cara, eu domino isso aqui. Qual é a parte do marketing digital? Google Meu Negócio. Explica pra gente um pouquinho o que é isso, o que é o Google. O Google Meu Negócio nada mais do que o endereço da sua empresa no Google. Todo e qualquer prestador de serviço, MEI, precisa estar no Google, precisa estar na internet. Por quê? O que as pessoas passam 24 horas que não abandona por nada? O celular. O celular. Então, o microempreendedor, o empresário, o MEI, ele precisa estar no celular, na internet. E na internet, a pessoa vê o Google, ela vê o Facebook, ela vê o Instagram, ela vê todos os tipos de redes sociais. Mas se a empresa, se o empreendedor não tem um perfil na internet, ele está invisível para os seus clientes, para os seus consumidores. Então, toda empresa... mas eu não tenho uma empresa física, meu negócio é online. Você tem que ter. Você tem que ter uma ficha da tua empresa cadastrada no Google. São as informações. São o teu endereço, as tuas redes sociais, o teu site, as tuas fotos. É como se fosse um portfólio. É o endereço da tua empresa no Google. Por isso que se chama My Business. O Google, meu negócio. Todo e qualquer prestador de serviço, empreendedor, MEI, precisa estar no Google. Porque o Google, quando você... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pesquisa, você precisa de um serviço, você vai procurar onde? Eu vou pro Google. É onde as pessoas... O Google é o maior buscador de pesquisas no mundo. Todo mundo... São milhões e milhões e milhões de pesquisas por minuto. Então, todo mundo precisa de qualquer coisa, vai pesquisar no Google. Por isso que você precisa ter o endereço da sua empresa no Google cadastrado ali. E atualizado. Porque o que acontece?
muitas pessoas, muitos empreendedores pensam que é só fazer o perfil, é só cadastrar suas informações ali e deixar. Mas não é assim que funciona. Você precisa ter toda uma estratégia. Você precisa colocar palavras-chave, você precisa colocar horário, você precisa ranquear o teu perfil. Porque se você fizer o seu perfil, o Google pode te deixar lá em cima, se estiver bem ranqueado, bem localizado, ou ele pode te deixar lá embaixo, se você só fazer e abandonar. Agora você tem que fazer e movimentar. É como se você usasse uma rede social. Você vai postar, você vai atualizar, você vai colocar os seus serviços, as fotos, os vídeos, que aí o Google vai te deixar sempre no topo. Que toda vez, por exemplo, eu sou especialista em Google Meu Negócio. Então, toda vez que alguém de Brusque ou do Brasil pesquisar no Google Meu Negócio ou especialista em Google, eu apareço no topo, porque o meu perfil tá ranqueado. Meu perfil, ele tem todas as palavras-chave, ele tem foto, ele tem vídeo, ele tem minhas informações, meu Instagram, os meus dados, tem tudo. Esse é o Google Meu Negócio. Meu Deus do céu, é uma forma de mostrar você para o mundo. É aquela velho lema, quem não é visto não é lembrado. Grace, você é uma profissional incrível, sou muito grata pela nossa conexão, aprendo muito com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua vida, o que é inegociável para você? O que é inegociável pra mim? A minha fé. A minha fé. Assim, ó. Eu tô pecando ultimamente quando eu estou estudando a Bíblia. Mas a minha mãe, ela sempre ensinou que é Deus em primeiro lugar. Exatamente. Deus em primeiro lugar sempre. Então, por mais que eu não esteja sempre na igreja, mas eu estou sempre orando. Ao acordar, ao ir dormir. Sempre, antes de qualquer coisa, pedir a direção de Deus. Senhor, está nas suas mãos. Sempre integrar na mão de Deus, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, né? Então, que é inegociável pra mim a minha fé. Não é sobre religião, é sobre o que eu acredito, é sobre a minha fé. Tá certíssima, Grace, certíssima, que incrível. Meu Deus, eu acho que eu ficaria aqui, aí eu tô falando, muitos assuntos, eu ficaria assim mais umas 2 horas conversando com você, porque você é leve, sabe? Você é uma pessoa que entrou na minha vida e fez total diferença. Primeiro, pela sua humildade, você é uma pessoa extremamente humilde, pela sua forma de servir, você serve, você não coloca dificuldade, você é companheira. Você foi um presente de Deus em minha vida. Eu sou muito grata, tá? Amém. E você falou coisas aqui que eu tenho que recapitular um pouco. As pessoas, 30 anos, né? De idade, gente. 30 anos. Tem noção? Me dando uma aula. É isso, eu fico assim... Meu Deus. Você falou uma coisa legal. É uma troca, né, Ariana? É uma troca. Que eu preciso voltar aqui um pouco. Você falou o seguinte, que na internet hoje existe muitas informações. É muita informação e a pessoa consome outro conteúdo. A pessoa acaba que fica com uma coisa chamada obesidade cerebral. É igual... O sábio, ele não é aquele que sabe. O sábio é o que faz. Você precisa pegar uma... Sabe quando a minha vida começou a mudar de verdade, Grace? Eu nunca te falei isso. Quando eu fui pro meu Instagram e parei de seguir várias pessoas que não acrescentavam nada em minha vida. Parei de dispersar. Outro dia, eu tava conversando com uma colega e ela, você sabe de fulano, sabe que não sei quem foi internado. Eu falei, cara, eu não sei. Isso acontece. Aí ela falou assim, você vive em que mundo? Eu falei, quer saber o mundo que eu vivo? Eu vivo no mundo da Bíblia, que é mais atual que o Jornal de Amanhã. Sim. Eu vivo no mundo dos meus objetivos e o que eu estou construindo é onde eu vou chegar. Eu não tenho distração. Chega. Isso é normal. Entendeu? Grace, você falou muito sobre isso. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu sei que no dia que nós nos conhecemos, você praticamente assumiu uma liderança dentro daquela sala, aonde você estava ali para tirar as dúvidas. Eu mesmo paguei o curso, mas foi você ali que eu falei, não, me ajuda aqui. Tem um projeto de vir o seu curso por aí, de gerar valor na vida das pessoas, de transbordar um pouco do que você sabe. Quantas pessoas não sabem 1% do que hoje você domina? Tenho meus projetos. Eu tenho alguns projetos, na verdade, né? Mas o projeto que mais recente que a gente vai lançar ali vai ser o meu curso, né? De marketing digital, de estratégia digital, né? Vou estar bem brevemente, vamos estar lançando aí
Por enquanto, será um curso presencial, né? Mas o objetivo, a meta é se tornar um infoproduto. É gravar um curso de marketing digital, de tráfego pago, de Google, né? Porque hoje eu sou especialista em Google Meu Negócio, mas eu comecei lá atrás, né, com tráfego pago, né? Fazendo anúncios. Então, meu objetivo é fazer o meu curso, sim, com certeza. E eu tenho certeza que você vai gerar muito valor na vida das pessoas. Amém. E eu já, cara, assim, ó, o céu, como disse a Aline, né? Eu amei a primeira convidada. Deus é o limite. Deus é o limite, né? Deus é o limite. E se você faz sua parte, se você tá aqui preparada, e não importa o que vai acontecer, não importa quantas vezes você cai, é se levantar e olhar quem você está se transformando durante o processo. Não o quê? Não desista. E por falar em não desista, vou passar para ela. Fale sobre essa camiseta, sobre essa marca que carrega propósito. Essa marca, essa camiseta, né, é uma... As nossas frases, né, a nossa empresa, ela foi criada com o propósito de infinitas possibilidades, né, o que você pode viver, né? Então, não desista, o processo faz parte da jornada, são frases que você leva para si que muda a sua vida. Então, né, inspirado nisso, como eu vivi isso, e eu sei que isso é real, que transforma a vida das pessoas, a gente criou uma marca de camisetas, a Infinity Vest, que é a patrocinadora do Infinity Cast, né? Sigam a gente, a gente vai deixar o QR Code aqui, sigam o Instagram e assistam todos os episódios deste projeto maravilhoso meu e da minha sócia, Ariana, né, que é um projeto de vida e a gente vai transformar a vida de muitas pessoas, eu acredito, porque é um projeto muito especial pra gente. Ó, galera, é o seguinte, agora é um assunto sério, tá? Agora eu vou falar sério. Vista o seu propósito. Acesse aqui, tá? Vamos continuar. Grace. Vamos lá. Aquela pergunta de milhões. Vai. Você está aqui vivendo essa experiência humana e desfruta da melhor forma possível. Metáfora. Último dia que você está aqui nessa dimensão. Você pode deixar uma mensagem, Grace. Todos os habitantes dessa terra irão escutar sua mensagem. Qual a sua mensagem para a humanidade? Foi! E é uma mensagem que é a minha frase, né? Que todos os dias eu acordo e eu digo, Deus, não deixa eu desistir. Não deixa. Não deixa nunca que eu desista. Então, a minha frase, a minha mensagem seria essa. Não desista. Uhul, ela tá vestida! É o que eu sempre... Eu amo essa frase porque é o que eu vivi muitas vezes. Quantas e quantas vezes que eu tava ali lutando e eu ia na frente do espelho e eu dizia, não desista. Não desista. Não, Deus, você vai viver o extraordinário. Você olhava pra você assim e falava, você vai viver o extraordinário? Muitas vezes. Decretou, né, amiga? Fez a ligação entre a terra e o céu. Acreditou. O processo são duas frases que eu amo muito. O processo faz parte da jornada e não desista. Porque são coisas que uma leva a outra. Então, não desista. É isso aí. É isso. E acredite no seu processo como parte da sua jornada. Você precisa passar por ele. O que vai te diferenciar é quem você se transforma durante o seu processo, durante o seu deserto. É o que você aprende. Troca essas palavras. Meu Deus, por que comigo? O que eu aprendo com isso? Verdade. Cara, quando eu aprendi, Grace, a fazer essa substituição, a vida começou a ter um sentido sobrenatural. É verdade. Quero te agradecer por essa participação incrível, muitos códigos. Eu tô assim, ó, com a mente a mil. Estamos juntas até depois do fim e nós vamos continuar vivendo o extraordinário. Nós somos apenas um canal que, através da gente, através desse podcast, muitas pessoas sejam inspiradas a viver a sua melhor versão. Não é isso, amiga? É isso aí. Beijo! Fui!